Eu já falei muito, vamos deixar agora para o homem falar. Deixa o homem hablar. Mariano Souza, simbora. Boa noite, Souza, tudo bem? Já adianto, normalmente as coletivas eles estão com áudio bem baixo, tá? E aí não é culpa minha, não. Hoje você, pela situação da partida, né, do que o Sport necessitava, você fez uma alteração tática, que foi a utilização de dois jogadores de extremas, o Barleta e o Romarinho, e trouxe o Lucas Lima para fazer um trabalho um pouco mais centralizado, diferente do que ele vinha fazendo anteriormente, quando você acaba utilizando o Alan Ruiz ou o Ortiz. E funcionou muito bem, né? Fez com que o Sport criasse várias oportunidades, desperdiçasse, é claro, várias chances também de fazer até o placar que necessitava para sair com o resultado de classificação. E eu queria saber qual foi o seu pensamento nessa utilização e se isso pode ser utilizado daqui para frente pelo nível de competitividade, de intensidade que o Sport teve hoje. Boa noite. Eu principalmente para encontrar e dominar a uma equipe que ainda não sempre tive ou tu tive posse de bola. Mineiro com Gabriel Milito está cumprindo 14 jogos, 14 ou 15 jogos. Ele sempre domina, controla o jogo e construi muitas jogadas. Tá bom? Agora, hoje eu acho uma virtude muito grande em equipe interromper essas intenções de Atlético Mineiro, mas o que você fala, para ser concreto, nosso ataque sempre está condicionado a uma forma a uma organização defensiva de adversário. Hoje, nosso intento foi colocar Romarinho e Barleta em intermédia entre zagueiro e lateral, com Gustavo Coutinho, com movimentação Gustavo deslocou para baixo, descendo, para lograr atrair um zagueiro e tentar agredir nessa janela. Hoje eu acho que a equipe com um adversário que eu novamente falo com muita autoridade, que eles vão a protagonizar Série A, eles vão ser já está construindo esse treinador uma identidade que eu acho que ele vai estar perto a tomar a hegemonia do futebol brasileiro. Isso é o que eu sinto, mas o tempo me otorgará razão ou não. Nosso ataque hoje, a estrutura de ataque ou a forma como você fala, tive condicionada a Atlético Mineiro, e eu acho que hoje componentes de ataque não tão só Luca, Romarinho, Barleta, Coutinho, sino laterales lançados em ataques como Pedro Lima, Filipinho, depois foi Dauber, que interpretou muito bem e executou praticamente com excelência, que eu não acho que isso não é uma palavra certa cá, mas excelência, um plano de jogo sustentado em tempo, entendeu? Isso eu acho que temos um dor grande, mas é maior o sentimento, o espírito de triunfo que hoje o Sport sentiu no vestuário. Concordo com tudo que o Sousa falou e já adianto. Essa formação tática do 4-1-4-1, com Lucas Lima mais centralizado, com Fabrício Domingues atacando o espaço entre Lucas Lima e entre Barleta jogando como um falso meia-direita, meia aberto pela direita, e com os ataques e os avanços de Pedro Lima, para mim, e Romarinho na esquerda e Gustavo Coutinho de centroavante, para mim essa formação tática hoje, com que o elenco do Sport tem, do grupo de jogadores, é o melhor que dá para fazer, na minha visão. Eu não gosto do 4-1-4-1 com Lucas Lima como ponta direita, aí bota Alan Ruiz de meio atacante, lento para Carvalho, e aí você deixa a Barleta no banco. Eu não gosto muito, mas aí ok, Sousa colocou isso várias vezes. Ontem ele mudou, colocou Barleta de ponta direita, e Barleta jogou uma partidaça. O primeiro tempo de Barleta foi espetacular. O primeiro tempo de Barleta, acho que foi o melhor primeiro tempo da vida dele, inclusive, tá? Muito bom. O segundo tempo cai naturalmente, fisicamente ele estava desgastado no jogo passado também. Correu pra caramba ali o sprint dos últimos 30, 40 minutos de jogo com 2 homens a menos. Então, eu entendo o desgaste dele, mas esse time que o Sport Sousa colocou ontem traz uma sensação que é mais com a cara ideal do que eu gosto de ver. De um falso 4-1-4-1, falso 4-2-3-1. Mais ou menos isso. Com o que tem no elenco, eu acho que é o ideal. Para complementar, ele falou que o Atlético Mineiro vai ter uma hegemonia aí no futebol brasileiro, e ele acredita muito pelo trabalho de Gabriel Milito, que é um ótimo treinador também.
E de fato, cara, foi o primeiro jogo assim do Atlético Mineiro na temporada que foi muito amassado pelo adversário. No caso, o adversário foi o Sport. Deu orgulho pro torcedor, né? O torcedor ontem saiu da arena e falou, pô, tô orgulhoso. Domingo eu quero voltar para aqui. Até me arrepiei, bicho. Domingo eu quero voltar para aqui. Porque eu sei que o time vai corresponder à altura, na entrega, na vontade, na garra. Isso é espetacular. Mas o principal, a organização tática do time. Você vê que o time tá muito bem treinado, velho. Tá claro, isso só não vê quem não quer. Então, assim, é isso que traz a empolgação do torcedor de volta. O resgate do ânimo e da moral do torcedor e de jogadores. Mas, enfim, vamos torcer, né, para que a gente se classifique contra o Fortaleza aí na semifinal, chegando na final possivelmente. Bom, vamos complementar aqui. Professor, estava comentando que nós estamos ao vivo com os colegas da mesa, que o Sport em uma semana chegou foi de 0 a 100, né, em alusão aos carros, né? Desde o Ituano, aquela apresentação e consequente derrota, e hoje uma apresentação maravilhosa, com aplauso ao final, desde para a desclassificação. Queria ouvir do técnico, do comandante do Sport, por que essa diferença, né, como eu estou brincando aqui, de 0 a 100, do Ituano, aquela apresentação, e hoje essa apresentação que aconteceu contra um Atlético, um time que disputa título em Série A. Obrigado. Antes de você responder, eu já tenho uma resposta bem clara ao porquê, tá, disso. E já adianto, já estou interrompendo o Sosso. Para mim, taticamente falando, para mim o Sport não fez um jogo ruim contra o Ituano. Tecnicamente, sim, nos passes e nos chutes. Mas, taticamente, o Sport fez tudo contra o Ituano que fez contra o Brusque, que fez ontem contra o Atlético Mineiro, tudo. Faltou o principal, né? O chute e o passe, que ficou muito a desejando. Deixou muito a desejar. Eu acho que a equipe em produção com Ituano são jogos diferentes, não? Agora, nós não merecemos a derrota contra o Ituano. Na produção de jogo, eu acho que quando assisto ao jogo, quando ingresso em uma situação de análise de jogo, o Sport não mereceu tomar derrota, e com Avaí, equipe acidentalmente, eu falei, já dividi com você, mas eu acho que Avaí não foi melhor que Sport. Eu tenho compromisso de analisar produção de jogo e se isso tem coerência com a produção de resultado. Hoje, com muito respeito, eu não divido, não concordo de que a equipe foi de 0 a 100. Não, a equipe tive 2 derrotas por Brasileirão, mas a equipe sustenta uma identidade de jogo que eu acho que vai dar certo, que eu acho que o jogador se comove jogando coletivamente e que representa o sentimento de nossa torcida, a qual agradeço. Eu quero agradecer publicamente. Sabemos falar disso? Publicamente, e o aplauso final. Fechar, porque o torcedor hoje deslocou para a arena com o sonho de que sua equipe classifique, entendeu? Mas a equipe não logrou a classificação, mas logrou o reconhecimento de toda a torcida. Eu acho que de você também. Não é ser bom perdedor, dar certo de que essa equipe tem um argumento e que é uma equipe que acho que vai dividir muitas alegrias com o torcedor. Concordo plenamente. Mariano Souza aqui para mim deu aula. O Sport não merecia perder do Ituano, meu irmão. O Ituano chegou uma vez e fez o gol, irmão. É futebol, as coisas acontecem, mas para mim o Sport não fez um jogo taticamente ruim contra o Ituano. E como ele falou, o Sport criou situações, ele falou, o Sport não merecia perder porque claramente subtende-se que o Sport criou, perdeu. Faz parte. O Sport fez um grande jogo contra o Ituano? Também não. Mas merecia perder, não merecia perder nem a pau. E o torcedor, sem dúvidas, ele saiu orgulhoso ao término da partida. Porra, nossa equipe jogou muito bem, bicho, contra o Atlético Mineiro. Buscou a todo momento a classificação, mas não deu, não conseguiu. Faz parte, velho. Tem dia que é noite, tem noite que é dia. Fazer o quê? Mariano, boa noite. No jogo passado, eu te fiz a pergunta em relação ao comportamento defensivo da equipe. A evolução, que com 9 se defendeu bem, tomou gol no último minuto, você concordou. Hoje o Sport enfrentou um dos ataques mais poderosos aí da América do Sul e o Kaique França não trabalhou. Mas eu quero trazer um detalhe a mais. Muito se fala que o Pedro Lima ainda tem muita dificuldade de defender, e é normal, um jogador em formação. Mas hoje, na minha avaliação, ele fez uma partida espetacular, e principalmente nesse quesito defensivo. É um ponto que vocês trabalham também com ele, essa evolução também na parte defensiva. Para mim, ele foi o melhor em campo do Sport.
Mas o comportamento defensivo, eu sempre relaciono isso com o coletivo. Agora, você está desenvolvendo uma pergunta que eu acho interessante. Você tem que determinar com um adversário, nesse confronto, com a complexidade do Atlético Mineiro, tem que determinar se vai jogar na sua alta, se o bloco vai ser alto, se o bloco vai ser meio ou bloco baixo. Mas hoje, a proposta, o convite e a necessidade nossa era jogar o mais longe possível de Kaique. Agora, fazendo uma pressão alta, interrompendo circuitos de ataque que eles construem muito bem. Mas a equipe sustentou isso e também se impôs em dolos. Quando você fala de Pedro Lima, Thierry Castan, Filipinho, Dauber, Felipe, Fabrício, em dolos personais, eles puderam impor-se. Mas eu acho que sempre temos que ter uma olhada ampla e que o comportamento é coletivo, porque hoje nesse comportamento defensivo, essa organização Barleta, Romarinho, Gustavo, que são os componentes da primeira linha, sabem? Eu acho que foram muito importantes para evitar que a linha defensiva tenha muito trabalho. Eu não canso de ser sintético, tenho sempre maior poder de síntese. Boa noite, Sosso. O Milito, antes de você chegar na coletiva aqui, ele falou na coletiva de que o Atlético Mineiro poderia ter feito 3-4-0, da mesma forma que hoje o Sport também poderia ter vencido por 2-3-0. Foi um jogo onde o Atlético lá foi muito dominante e aqui o Sport acabou sendo muito dominante. Eu queria que o senhor falasse qual é a grande lição que o senhor tira para esse elenco desses dois confrontos, tanto em BH quanto aqui em Recife. E aproveitando a pergunta, já tem outra decisão domingo. E eu queria que o senhor falasse qual a importância do torcedor para esse elenco nessa próxima decisão, domingo, na Copa do Nordeste. Cada jogo, cada confronto sempre deixa uma aprendizagem. Eu acho que o confronto foi complexo porque Atlético não tão só tem qualidades em seus jogadores, senão tem um treinador que é um treinador muito posicional, é um treinador que faz troca. Eu acho que está composto de muita complexidade, de muita argumentação para conduzir a sua equipe. Agora, eu acho que tive responsabilidade no desenvolvimento e na colocação ou na postura de equipe em condição de visita, mas hoje acho que a virtude foi a execução do plano de jogo e que os protagonistas principais desta vitória tão bem construída são os jogadores. Professor, boa noite. Aqui atrás. Eu queria ser objetivo em duas questões. Foi a melhor partida do Sport sob o seu comando? É uma questão. A segunda questão, o senhor encontrou nesse jogo o Sport que o senhor quer? Obrigado. Boa noite. E vou fechar a pergunta de sua colega que falou do confronto que temos dia domingo com Fortaleza. A partir da manhã, toda a estrutura e comissão, mas temos que começar a desenhar o plano de jogo depois de avaliar jogadores. Eu acho que a dinâmica desse jogo tem um contraste com esse jogo, porque outra estrutura, muda a estrutura e muda o perfil de jogadores. Desculpa, mas eu acho que para competir, não tão só competir, senão para dominar, controlar e protagonizar o jogo de hoje, colocamos a nossos jogadores e eles jogaram, como falei anteriormente, interpretando muito a exigência desse jogo. Agora, o desafio mais grande é se hoje o Sport for capaz de fazer esse jogo que você valoriza, tem que sustentar. Agora, sustentar essa produção de jogo, mas não tem um comparativo, porque sempre o plano de jogo nosso tem uma matriz de identidade, tem princípios que compõem o modelo de jogo. Agora, sempre o jogo é um jogo de oposição.
Seu nome? Leonardo, é um jogo de oposição. Eu quero fazer e eles querem fazer. E isso é uma briga. Hoje, eu tenho certeza que hoje foi capaz hoje Sport de impor sua condição. Agora, não sempre acontece isso, mas sempre temos essa intenção. E você... É um esporte que está com um desenho de jogadores muito versátil e que eu acho que hoje mudei algumas peças, como falamos, jogadores. Eu acho que sempre a equipe sustenta essa intenção, protagoniza o jogo, jogue o mais longe de seu goleiro e tente gerar, e quando não tem bola, recuperar em prazos mais curtos para tentar voltar, construir e someter o adversário. Essa é a nossa intenção para construir e fortalecer a identidade do esporte. Só um ponto rápido para finalizar aqui. Além da questão do resgate da moral, do torcedor, do ânimo dos jogadores e tal, eu acho que até também dá aquela aliviada numa possível pressão da torcida contra o trabalho de Sousa, possivelmente. Não estou falando que a torcida estava pressionando o Sousa para ele sair, nada do tipo, tá? Mas tipo assim, perdeu do Ituano, perdeu do Avaí. Aí você pega Atlético Mineiro, Fortaleza e Goiás na sequência. Você ganha do Atlético Mineiro, beleza que teve a eliminação, mas você ganha o jogo e joga muito bem. Você dá mais casca pro cara e o torcedor amenizar nas críticas pro treinador. E volto mais uma vez ao ponto. Para mim, os jogos do Ituano e do Avaí, para mim, a conta da parcela de culpa de Sousa, beira a zero, tá? Beira a zero. Jogos muito atípicos. Para complementar, por que a gente não jogou assim, sei lá, contra o Ituano e tal? São jogos distintos, tá, gente? O Ituano retranca, fechadinho, é mais difícil entrar na defesa adversária. O Atlético, ele joga o jogo. O Atlético, ele tenta marcar pressão. E quando o Sport se desvencilhava da marcação, ficava num 3 contra 2, num 4 contra 3, e aí você tem mais espaço, mais campo para atacar o espaço, para gerar situações claras de gols. Contra o Ituano, é um time mais fechadinho, mesmo assim a gente criou, mas infelizmente pecou na finalização. Bom, então essa vitória do Sport, da forma como aconteceu, ela traz um lastro maior para Sousa, tem mais tranquilidade no cargo e não ficar aquela pressão, tem que demitir, Eu acho que o torcedor ele reconhece, a esmagadora maioria, que o trabalho está sendo muito bem feito aí de Sousa até o momento na temporada. E aí vamos aguardar, né? A gente vai avaliando rodada após rodada se o time vai evoluindo ou não. Que venha o Fortaleza na Arena Pernambuco, porque caiu aqui, é tempo ruim o tempo todo, tá, irmão? Para vocês, torcedores rivais. Abraço para todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente, tamo junto. Orgulho do esporte ontem, tá?